Então, é interessante porque se a pessoa está usando a isoniazida e desenvolve neuropatia periférica, igual no caso, eu não preciso suspender a isoniazida, é só eu repor a peridoxina. Acabou. Não é a isoniazida que lesou o neurônio? Foi carente de peridoxina, então eu dou a mais a peridoxina e resolve o caso. E a piresinamida induz o quê? Quem lembra? Hiperuricemia até um quadro de gota. Beleza. As outras, como streptomicina, é mole, porque micina, gentamicina, micacina, essas drogas são aminoglicosídicas, lesam o quê? Rim e ouvido. Rim e ouvido. Então, fica mole. O etambutol, o que a gente sempre guardou do etambutol? Ele faz uma neurite óptica, a pessoa começa a enxergar cores, características diferentes de diplopia. Por isso, como tem alteração visual do etambutol, a gente sempre guardou etambutólio, etambutólios. E aí fica fácil. E a etionamida não tem nada específico para ela. Então, etambutólio já morreu. Beleza. Micina também, lesão renal auditiva. Eu vou guardar os três esquema HIP. Piresinamida, hiperuricemia, podendo não abrir um quadro de gota. E a isoniazida, neuropatia periférica. O lúpus, beleza. E a rifampicina, reação gripal, reação alérgica. Tá aí. E lúpus fármaco induzido, qual é o anticorpo? Anti-estona. Faz forma grave? Não. Não lesa rim nem cabeça quando desenvolve o lúpus decorrente de uma ação medicamentosa. Beleza? Por que eu coloquei efeito adverso? Porque às vezes a pessoa tem intolerância a tal medicamento. Intolerância, por exemplo, a P. Porque ela usou a P e desenvolveu gota. Eu não posso continuar com a P. Ela usou aí e desenvolveu lúpus. Tem que suspender a isoniazida. Então, eventualmente, aparece intolerância para a gente nas questões de prova. Só que a maior dificuldade é você decorar esquema REI, esquema RIP, esquema EIP, isso não dá. Então, qual é a malandragem aqui? A gente sabe que as drogas, que elas são aqui, no caso, as melhores drogas, como isoniazida e rifampicina, se eu tiver que tirá-las por algum motivo, uma ou outra, eu não posso substituir por apenas uma única droga, tipo duas, que são drogas boas. Se eu tirar, cai muita eficácia, então tem que substituir por duas. Então, o que eu faria? Streptomicina e sempre que entra para substituir, etambutólio. Qualquer esquema que não seja o RIP normal tem que ter etambutólio. Agora, a P, como é a pior, eu posso trocar apenas por etambutólio. E quem guardou, gente, sempre que eu tirar a R, obrigatoriamente a gente faz por quanto tempo? 12 meses. Então, para a gente lembrar, a malandragem aqui é essa, ó. Aí a R podem ser substituídas por streptomicina e etambutólio. A P só pelo etambutólio. E lembrando que a rifampicina, se ela for retirada, então obrigatoriamente tem que fazer por 12 meses. Beleza. Isso é o que eu tenho que guardar. Próximo slide, não. Sabe por quê? Intolerância a P, o que eu faço intolerância a P? Eu ponho um E no lugar, como tem a R, faz por 6 meses, daí eu ponho 2 E's no lugar, como manteve a R, faz por 6 meses, e da R eu ponho 2 E's no lugar, como tirou a R, faz por 12 meses. Tem que saber isso aqui? De jeito nenhum. Não é para saber isso aqui. A gente guardou o anterior, isso aqui é só você encaixar. Na ausência daquela droga, você encaixa outra, uma ou duas, e sem a R por 12 meses. Então isso aqui a gente não precisa decorar para as questões de prova. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Voltando para o caso. Traços de um caso de tuberculose pulmonar positiva. O que significa isso? Tuberculose pulmonar positiva. Gente, aqui a gente diz o seguinte, quando você dá um diagnóstico de tuberculose e você viu o bicho, a gente diz que é tuberculose pulmonar positiva, seja vendo o bicho no exame direto, baciloscopia, ou na cultura. Viu o bicho positivo. Ah, mas como é que eu dou o diagnóstico de tuberculose sem ver o bicho? Ele tem a clínica, o raio-x está alterado. A baciloscopia é negativa e a cultura veio negativa. E eu comecei a tratar, ele está melhorando. Então eu dei o diagnóstico para ele, apesar de não ter visto o bicho. Tuberculose pulmonar negativa seria. Aqui, como eu vi o bicho, positiva. Outro ácido típico dessa forma de tuberculose poderia ser encontrado no segmento superior do lobo inferior, segmento 6. Todas as condutas foram corretas e a manifestação de neuropatia deve-se ao uso de isoniazida. Está perfeito, está correto. Tranquilo. Caso a paciente apresentasse icterícia com ou sem aumento enzimático, no início do tratamento deveriam suspender as 3 drogas do esquema 1 e posteriormente retornar uma a uma em dias diferentes para ver qual que está causando realmente lesão hepática. Porém, se a paciente fosse hepatopata, já eu nem começaria esquema RIP. A gente começaria o esquema EEO. Não é para decorar, EEO.
Se é hepatopata, você guarda que não pode R, que não pode I, que não pode P. Mas não vai decorar E-E-O. De jeito nenhum. E-E-O, E-E-O. Você não consegue nem decorar. Que é em cima do hepatopata, E-E-O. Hepatopata, E-E-O. Não dá. Melhor guardar que não pode R, que não pode I, não pode P. Não vai guardar E-E-O. Não, hepatopata, E-E-O. Até gostoso de falar, mas não vou guardar. Beleza. Caso a paciente apresentasse tuberculose primária, o quadro deveria ser um infiltrado alveolar pulmonar associado a uma linfadenopatia hilar e ou mediastinal. Se essa forma ocorresse nas crianças não vacinadas, poderia até evoluir com manifestações graves, miliar e meningia. Miliar e meningia, tá aí. Que é uma meningite subaguda com aumento proteico, queda de glicose e predomínio linfomonocitário e até uma hidrocefalia. Correto. Tudo em tuberculose é arrastado, então a meningite também é subaguda. Qualquer coisa de tuberculose é mais lento, que a pessoa não teve imunidade para defender contra o bacilo. E aí a imunidade vai lesando aos poucos. E o bacilo, ele prolifera e multiplica. Numa criança não vacinada, uma criança imunodeprimida, então tem mais risco de desenvolver forma grave, miliar e meningia, que é o que a gente conhece. E lembra uma coisa, tuberculose pós-primária, que é o clássico adultos, é uma lesão localizada, escavada, é naquele local que reativou e aí tem a lesão. Seja no pulmão, seja no linfonodo, seja na pleura, onde quer que seja. Agora, quando eu falo em tuberculose primária, aí não, eu não tive defesa desde aquele momento inicial. É o bicho se espalhando e invadindo onde quer que ele se encontre. Então, por isso, tuberculose primária, você tem infiltrado alveolar com linfonodos aumentados. Na pós-primária, geralmente, você não tem adenomegalia, a não ser que seja tuberculose linfonodal. Aí tem. Mas você não tem o pulmão disseminando para linfonodos. Na pós-primária é só o pulmão lesado. É só o linfonodo lesado, onde quer que seja. E lembrando que o Harrison e Cécio, eles colocam que a tuberculose mais comum fora do pulmão seria a ganglionar. Só que no Brasil a gente considera a pleural. A pleural para a gente seria a mais comum. Apesar de que os livros americanos consideram a ganglionar. Mas está correto aí a letra C. A presença de derrame pleural exudativo com predomínio de polimorfo nuclear nos primeiros dias e posteriormente linfomonocitário. Correto. Primeira fase polimorfo nuclear, neutrófilo viu que não é capaz de defender, chamamos linfócitos e monócitos. Aumento de eosinófilos, células mesoteliais, ADA aumentado, beleza, o linfócito produz a enzima, e bastoscopia positiva é o quadro típico de tuberculose pleural. Errado. Por que errado? Para diferenciar de câncer, como é que eu faço? É só você olhar os eosinófilos e as células mesoteliais, porque na tuberculose não tem. Não tem eosinófilos, não tem células mesoteliais. Esse é o macete. Gente, pode ter 0,5%, 1%. Isso pode ter, mas o normal, assim, grosseiramente falando, não tem. Não é o normal ter. Câncer tem. Então se diferencia. Então está errado aqui. E bastoscopia, em menos de 5% das vezes, você enxerga o bacilo à vontade no líquido pleural. Então, está errado isso aí. Então a D está errada. Caso o paciente viesse de área rural, apresentando linfonodos fistulizados, ulcerações em lábios, pápulas ulceradas pelo corpo e quadro respiratório arrastado, com infiltrado em terços médios, em asa de morcego, pensaríamos em paracoco. O exame direto da lesão ou biópsia poderia fechar o diagnóstico. O tratamento passaria a ser feito com itraconazol. Correto. Lembra de paracoco? É a tuberculose da área rural com lesão dermatológica. É isso que a gente guarda. Beleza. E a histoplasmose é igualzinho à tuberculose. Só que a histoplasmose só acontece geralmente em pessoas que já têm lesão pulmonar de base. Pneumopatas, DPOC. E aí você, na hora de investigação, você trata com esquema HIP e eventualmente ele não melhora. Pode ser muito igual à tuberculose e à histoplasmose. Inclusive, o imunodeprimido faz a histoplasmose miliar. É muito parecido. Só que a histoplasmose, na história epidemiológica, a pessoa foi visitar uma caverna, um galinheiro, porque inalou aquele de fezes de morcegos, fezes de pássaros, uma gruta, foi visitar. E aí tem isso na história. Paracoco é de área rural. Tuberculose não, é o clássico de área urbana porque é aglomeração, porque a transmissão é por via respiratória. Então, a malandragem consegue te orientar numa questão de prova. Beleza. Vamos lá. Sobre o caso acima, marque a incorreta. Continuando. O profissional de saúde que fez o primeiro atendimento deveria, além de notificar o caso, corretíssimo, perfeito, solicitar a avaliação clínica
e laboratorial dos contactantes, no intuito de tratar ou prevenir a tuberculose quando indicados. Sempre chama, ainda mais que é bacilífero, então tem que chamar os contactantes desse bacilífero para exame de controle, exame de contactante. Se tiver sintomático, se tiver raiz alterado, se tiver bastoscopia, então você vai tratar. Eventualmente possa fazer profilaxia. E a gente vai ver isso aqui. Caso a paciente fosse contactante de recém-nascidos, ou seja, a paciente está lá expelindo para recém-nascido, deveríamos indicar profilaxia secundária com isoniazida por 3 meses, e aí com 3 meses eu paro, faço o PPD. Se o PPD é positivo, manteríamos a isoniazida por mais 3 meses, porque a criancinha foi infectada. Se for negativo o PPD, significa não houve infecção, porque eu não vacinei. E aí, então, aí que eu indico a vacina. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Por que tá errado? Porque a criancinha, quando eu faço a criancinha contactante, eu quero fazer profilaxia primária para a tuberculose. Nunca foi infectada, eu quero impedir a primeira infecção. Então eu não vacino para não perder parâmetro. O que eu faço? Isoniazida por 3 meses. Faço PPD. Veio positivo, significa o quê? Houve infecção. Aí eu continuo para impedir o adoecimento como profilaxia secundária por mais 3 meses. Aí tudo bem. Agora, se negativo, eu indiquei então a vacina, porque a pessoa não teve contato com o bicho. Então aqui nesse caso, só para lembrar, a profilaxia primária, a única situação que eu faço profilaxia primária, teoricamente seria para os recém-nascidos. Por isso está errada a letra B. Caso o contactante fosse uma criança vacinada há 2 anos, porém o PPD maior ou igual a 15 milímetros, isso não é só vacinação, houve infecção. Deveríamos também, então, indicar profilaxia secundária. Já houve infecção e peça a doença, aí é secundária. Se a criança contactante não fosse vacinada e tivesse PPD maior ou igual a 10, ou seja, forte reator, infecção provavelmente recente, então também a gente faz a profilaxia. Por quê? Porque se a criança não foi vacinada e está PPD forte reator, é porque ela foi infectada. Então aí, nessa situação, a gente indica a profilaxia. Então está correto isso aí. Letra D, nos contactantes HIV positivos, indicaríamos diretamente a profilaxia, independente do PPD. Por quê? Só de ser contactante no HIV faz. O HIV tem um risco absurdo de desenvolver, a imunidade não é boa. Só de ser contactante faz. Além disso, o HIV, só de ser fraco reator como uma exceção, você faz. O HIV positivo, não reator ao PPD, mas com documentação prévia de um dia ter sido reator anteriormente. Por quê? Porque se hoje não está reator, é porque o CD4 deve estar abaixo de 350. É porque os linfócitos devem estar abaixo de 1500. Então ele não é reator porque ele não tem imunidade para reagir. Mas se um dia foi, é porque já foi infectado. Então hoje ele pode adoecer. Então eu faço. Então HIV contactante de bacilífero, HIV só de ser reator você faz, HIV que não é reator hoje, mas foi um dia você faz, ou HIV positivo que tem cicatriz radiológica e não foi tratado corretamente, recebe profilaxia secundária. Certíssimo, correto e perfeito aqui nessa situação. Beleza, assim a gente considera. Em prova a gente guarda assim, HIV eu sempre faço, eu só não faço quando eu trato HIV, quando eu vou tratar para tuberculose. Porque se colocou em prova alguma coisa, tem que fazer por ele. Beleza. A letra correta, a gente aprende e lembra a profilaxia em HIV. E em indivíduos com PPD maior ou igual a 10 milímetros, só que tem alguma doença debilitante qualquer, ou seja, ele está infectado, forte reator. Mas se tem uma doença debilitante, o que quer dizer? A imunidade dele daqui a pouco vai cair e ele vai adoecer, vai reativar a tuberculose. Então, está correto. Silicose, padrões de neoplasias, pessoas que vão usar corticoide, imunossupressor, então recebe a profilaxia. Detalhe, população indígena, independente da idade do estado vacinal, com PPD maior ou igual a 10 milímetros e contactantes de bacilíferos, também deveriam receber profilaxia secundária. Eles perceberam que os índios têm uma prevalência de infecção alta e também de adoecimento, porque eles estão imunodeprimidos. Então, independente da idade do estado vacinal, só um índio, PPD ser forte reator e contactante de bacilífero, deve receber a profilaxia. Então, ficou correto. A errada que a gente teve aí, a gente já viu nessa situação, foi a letra B de bola. Por quê? Porque a profilaxia seria primária e não secundária para os recém-nascidos. Isso a gente fez completa profilaxia. E não precisa nem ameaçar a levantar, porque não acabei. Então vamos continuar. Então aqui, ó, olha essa questão. Trabalhador braçal em pedreira deve ter relação com o trabalho.
de 49 anos a 2 décadas exposto a micropartículas de sílica. Foi atendido no ambulatório com fraqueza de espinéia de esforço, febre e perda de peso. Na ausculta pulmonar havia crepitações difusas e a radiografia de tórax revelou pequenos nódulos nos terços superiores, clássico de silicose. Fibrose, que vem evoluindo de forma nodular e começando em lobo superior. E os linfonodos poderiam ter calcificação periférica em casca de ovo, para lembrar disso. Bem como adenopatia hilar. Na avaliação desse paciente, alguns exames complementares não devem ser aliviados, visto existir especial propensão à ocorrência de quê? O que eles têm aqui o risco de desenvolver, gente? Tem risco de desenvolver tuberculose pulmonar. Tá aí. Ah, Márcio, ele também tem risco de desenvolver mesotelioma de pleura. Existe aqui, ó, um risco. Também. Só que o exame que a gente vai rastrear inicialmente seria o principal para a tuberculose pulmonar. Só que é uma questão passível de recurso, em função de um mesotelioma de pleura. Certo? Não, gente. Mesotelioma de pleura é coisa de asbestose. Então não confundam a asbestose com silicose. A asbestose é a fibrose difusa que faz. E a pessoa predisposta a mesotelioma de pleura e câncer de pulmão. Silicose não tem relação com o mesotelioma de pleura, então não tem recurso coisa nenhuma. A questão é direta, tuberculose pulmonar. Esses pacientes são predispostos a isso. Então é importante sempre fixar esse conceito. Beleza. Da UERJ, você atende um casal HIV positivo no ambulatório. Ambos até então assintomáticos, sem uso de antirretrovirais. HIV. O homem refere febre de início a 1 mês, com tosse produtiva e perda ponderal. A radiografia de tórax mostra opacidade irregular no ápice do pulmão direito. A pesquisa de BR no SCAR é positiva. A radiografia é normal, da paciente, da esposa é normal e ela permanece assintomática. Você notifica o homem e inicia esquema RIP. A conduta em relação à mulher é o quê? Ela não tem sintomas, o raio-x é normal, mas ela é contactante bacilífero. HIV, só de ser contactante bacilífero, qual é a conduta? Isoniazida, independente do resultado do PPD. Por que o PPD eu não vou confiar? Porque às vezes não tem imunidade para positivar o exame. Então esse exame não é parâmetro nesse momento para mim agora. Então só de ser contactante, a gente já sai fazendo a profilaxia. Lembrando uma coisa. Eu queria, gente, no final do dia de hoje, vocês vão receber uma folha de avaliação, isso é importante, para a gente entender o que vocês acharam em relação ao intensivão, ao material didático, o que vocês acharam em relação às aulas. É claro que é cansativo, porque é uma pressão violenta. Mas nesse momento, o que a gente quer saber é o quanto vocês aqui, ó, se sentiram aqui, ó, evoluídos ao longo dessas 6 semanas. Isso é importante para ter noção da qualidade das aulas, do material didático, isso para a gente tentar melhorar cada vez mais. Beleza? Meu último contato com vocês agora. Então foi um grande prazer. Vamos dar mais um intervalinho e até a próxima aula ou até um dia, quem sabe. Eu vou dizer uma coisa a mais. Hoje, o que a gente sempre fala, e vocês já sabem disso, é que tem poucas vagas de residência. É claro que tem poucas vagas. Mas também tem pouca gente fazendo o intensivão em relação a todos que vão concorrer para uma residência médica. E dos que estão fazendo intensivão, vocês podem ter certeza que vocês têm uma chance hoje muito melhor de passar do que vocês tinham há 6 semanas. Só da matéria, só de ouvir falar e de ter um material didático fácil para vocês. Então a minha opinião é que todos aqui têm uma chance absurda de passar. Basta confiar sempre em vocês. Beleza? Grande abraço, até a próxima.